Repousa imóvel num espelho que reflete a tranquilidade. Mas sob essa superfície calma pulsa o coração da morte. Uma sombra de quase 10 metros desliza lentamente, os músculos tensionados, aguardando o instante perfeito para atacar sem aviso. Do outro lado, uma criatura coberta por uma couraça natural, com mandíbulas repletas de dentes afiados como lâminas, pronta para esmagar qualquer coisa que se atreva a desafiá-la. Aqui já não se trata apenas de uma caçada, é o limite do domínio. De um lado, o aperto sufocante da anaconda. Do outro, o estalo brutal das mandíbulas do jacaré. Quando esses dois colossos se enfrentam, o Amazonas deixa de ser um rio e se transforma em uma arena banhada em sangue. Bem-vindo ao documentário Animal, Anaconda vs Caiman, mestres da caçada, onde a natureza revela sua força mais selvagem e cada batalha decide quem é o verdadeiro senhor das águas. No calor escaldante do meio-dia amazônico, o ar úmido cobre o pântano como um manto. Titã, uma anaconda com mais de 6 metros de comprimento, desliza entre os juncos. Seu corpo musculoso se move lentamente, mas com propósito, as escamas verdes brilhando sob a luz do sol. Os olhos de Titã examinam a superfície da água, sempre vigilantes, com uma força capaz de esmagar um javali ou um veado. Não há necessidade de pressa. Hoje, Titã parece apenas patrulhar, talvez, procurando um local para descansar ou marcando seu território no pântano. Não muito longe dali, sob a água turva, navalha, um jacaré adulto está à espreita. Apenas seus olhos amarelos brilhantes e as narinas rompem a superfície, enquanto a pele áspera e coberta de lama o torna quase invisível. As mandíbulas de navalha são poderosas o suficiente para partir ossos com uma única mordida. Um mestre da emboscada, ele pode permanecer imóvel por horas, até mesmo dias, esperando o momento perfeito para atacar. Hoje, não é uma presa comum que entra no domínio de navalha, é Titã. Esses predadores de topo normalmente evitam um ao outro, mas desta vez Titã rasteja perto demais da zona de emboscada de navalha. No pântano amazônico, um único passo em falso pode custar uma vida. Os sons da batalha se dissipam, substituídos por um silêncio inquietante. O desfecho permanece um mistério. Quem venceu? Quem perdeu? No mundo brutal da Amazônia, a resposta nunca é clara. Para entender o resultado desta batalha, primeiro devemos compreender os guerreiros. Comecemos por aquele que provocou o confronto, o caçador silencioso, a anaconda. Nas profundezas da floresta amazônica, onde a vida e a morte se entrelaçam, a anaconda surge como um símbolo de poder primordial. Seu corpo maciço, coberto por escamas verde escuras salpicadas de tons marrons e amarelos, desliza pelo pântano como uma corrente viva.
Cada movimento irradia força como se a própria floresta a tivesse coroado como sua soberana. As escamas da anaconda não são apenas uma armadura, mas também um disfarce perfeito. Na luz tênue da floresta tropical, ela é quase invisível, observando em silêncio da superfície da água. Seus olhos frios e imóveis seguem cada movimento sutil do farfalhar das folhas ao menor ondular da água. Seu olfato apurado detecta presas à distância, tornando a anaconda não apenas poderosa, mas também precisa, sempre sabendo o momento exato de atacar. A anaconda não precisa de veneno nem de garras. Sua arma é a força muscular bruta. Seus músculos enrolados podem partir ossos e sufocar a presa. Quando se contrai, ela sente cada respiração da vítima, apertando o corpo até esmagar qualquer resistência. Uma dança mortal e silenciosa, na qual a anaconda sempre conduz. A paciência é a chave da caça da anaconda. Ela pode permanecer imóvel por horas, até mesmo dias, misturando-se ao pântano turvo. Suas escamas lisas fazem dela uma sombra fantasmagórica debaixo d'água, esperando o momento perfeito. Um javali selvagem bebendo à beira da água, uma capivara nadando por perto, todos são alvos potenciais. A anaconda nunca tem pressa. Ela sabe que o tempo favorece os pacientes. Quando o momento chega, a anaconda ataca como um raio. Seu corpo imenso avança, envolvendo a presa em um instante. As espirais se apertam, sem deixar chance de fuga. Seja um javali feroz ou uma capivara ágil, todos ficam impotentes. O som da água espirrando e dos ossos se partindo se mistura em uma sinfonia de vida e morte, com a anaconda como maestrina. Na água, a anaconda é rainha. Nada com graça, deslizando entre os juncos sem emitir som algum. Sua língua se projeta constantemente, captando informações para localizar presas nas águas turvas. Em terra, porém, a anaconda é lenta e pesada. Seu enorme peso torna-se um fardo, deixando-a vulnerável a inimigos mais rápidos. Se a presa a detectar cedo ou a luta se prolongar, a anaconda pode ficar em desvantagem. A anaconda não caça apenas para sobreviver. Ela ajuda a equilibrar o ecossistema amazônico, controlando as populações de javalis e capivaras. Com mandíbulas que podem se abrir em um ângulo de 180 graus, engole presas muitas vezes maiores do que sua cabeça. Após uma refeição, a anaconda se retira para um canto tranquilo, digerindo por semanas, fundindo-se novamente à paisagem. Na Batalha do Pântano, a anaconda enfrenta o jacaré com força formidável. Seus anéis constritores proclamam domínio. Mas será que ela pode superar as mandíbulas afiadas como navalhas e o espírito de luta feroz do jacaré? A resposta está em seu oponente, o jacaré. Guerreiro forjado no coração da Amazônia. Se a anaconda é o predador silencioso, o jacaré é uma máquina de guerra, governando com pura ferocidade. Membro da família dos aligátores, o jacaré pode não alcançar o tamanho dos crocodilos do Nilo ou de água salgada, mas nos pântanos da Amazônia ele reina absoluto, medindo entre 2 e 4 metros, e em casos raros, chegando a quase 5, o jacaré exibe um corpo maciço envolto por uma pele grossa e blindada. Suas escamas resistentes se misturam perfeitamente à lama e à vegetação, tornando-o praticamente invisível sob a luz difusa da floresta tropical. A pele do jacaré é mais do que proteção, é um disfarce de mestre. Tons de cinza, marrom e preto se fundem, transformando-o em um espectro das águas. Apenas seus olhos amarelados e narinas discretas denunciam sua presença.
Esses olhos frios e calculistas observam tudo, prontos para atacar a qualquer instante. O jacaré não é apenas uma fera, é o símbolo da brutalidade refinada, moldada por milhões de anos de evolução. Sua maior arma são as mandíbulas devastadoras. Com uma força de mordida que ultrapassa 1.300 quilos por polegada quadrada, o jacaré é capaz de esmagar ossos e dilacerar carne em um piscar de olhos. Seus dentes afiados como lâminas não servem para mastigar, e sim para destruir. Um único golpe é sentença de morte. Peixes, aves que pousam à beira d'água, capivaras, todos podem se tornar vítimas. Quando o jacaré ataca, não há segunda chance. O estilo de caça é uma mistura de paciência e explosão. Ele pode permanecer imóvel por horas nas águas turvas, com apenas os olhos e as narinas expostos, esperando o momento certo. Um peixe passa, um queixada se aproxima para beber, o jacaré aguarda. Ele sabe que o tempo pertence aos pacientes. Quando chega a hora, dispara como um relâmpago, travando as mandíbulas em torno da presa. Na maioria das vezes, um único ataque basta, mas contra presas maiores, ele executa o giro da morte, torcendo o corpo com fúria para despedaçar o inimigo em um turbilhão subaquático. Esse movimento implacável consolida sua supremacia nas águas. Quando enfrenta a anaconda, o jacaré não se rende facilmente. Preso entre as voltas esmagadoras da serpente, ele gira, tentando se libertar enquanto morde o corpo do réptil. Cada rotação é uma tentativa de retomar o controle, uma prova de espírito indomável. Nos pântanos da Amazônia, o jacaré é mais do que um predador, é um guerreiro que jamais recua, independentemente do inimigo. A anaconda e o jacaré, embora compartilhem o mesmo domínio nos pântanos amazônicos, seguem caminhos completamente opostos na arte da caça. A anaconda é a personificação da paciência e da força que nunca cede. Com seu corpo colossal, ela não depende da velocidade nem de garras afiadas, sua arma é o tempo. Espera, observa e, no momento certo, aperta até que a vida de sua presa se esgote. O jacaré, em contraste, é pura fúria e precisão, protegido por uma couraça impenetrável e armado com mandíbulas destrutivas. Ele foi feito para o ataque rápido, um golpe certeiro, uma morte instantânea. Essas filosofias opostas não se refletem apenas em suas táticas de caça, mas também na forma como enfrentam os desafios do ecossistema amazônico. Neste documentário animal, seguimos os rastros dessas duas forças da natureza em um duelo épico. Imagine uma capivara se aproximando da beira do pântano. Para a anaconda, ela representa uma prova de resistência. Imóvel, quase invisível na água turva, a serpente espera que a presa abaixe a cabeça para beber. Então, como uma sombra viva, dispara, envolvendo o corpo da vítima em espirais musculosas. Cada aperto é uma sentença, esmagando o peito, drenando o ar e a energia. A luta pode durar minutos, mas o tempo está ao lado da anaconda e ela sempre vence pela exaustão. O jacaré, por outro lado, segue outra filosofia. Submerso, com apenas os olhos dourados acima da superfície, ele permanece imóvel, paciente. Quando a capivara se aproxima demais, o ataque acontece em um clarão de fúria. As mandíbulas se fecham sobre a garganta da presa com força devastadora. Se o golpe é certeiro, tudo termina em segundos. Se há resistência, o jacaré inicia um giro da morte, torcendo o corpo em um redemoinho violento até despedaçar o oponente. Enquanto a anaconda aposta na força contínua,
O jacaré confia na velocidade e na precisão. Quando se encontram frente a frente, o contraste se transforma em caos. A anaconda lança seu ataque, tentando envolver o corpo do jacaré e apertar com cada volta, buscando quebrar ossos e sufocar lentamente. Mas o réptil blindado não é uma presa comum. Com pele resistente e mandíbulas que esmagam concreto, o jacaré revida com fúria bruta, mirando o pescoço ou o corpo da serpente para causar o máximo de dano antes que as voltas se fechem. Preso nas espirais, ele gira em desespero, usando o giro da morte para escapar, transformando o embate em uma tempestade subaquática. A anaconda é paciente e controladora. O jacaré, explosivo e implacável. Quando colidem, parecem forças da própria natureza, nenhuma disposta a ceder. Em termos de poder de caça, a anaconda leva vantagem contra presas maiores. Sua força contínua permite dominar queixadas, capivaras e até veados, desde que consiga enrolar e apertar. Mas essa força tem um preço. Fora da água, seu peso a torna lenta. Ela depende do elemento aquático e do fator surpresa. Se a presa percebe o perigo cedo demais, a caçada pode fracassar. O jacaré, ao contrário, é feito para mortes rápidas. Sua mordida, ultrapassando 1.300 quilos por polegada quadrada, pode acabar com uma vida em segundos. O giro da morte reforça sua reputação como o predador mais cruel dos pântanos. Porém, se o primeiro ataque falha ou atinge uma área protegida, ele perde a vantagem, especialmente contra uma anaconda persistente. Nas águas do pântano, onde ambos compartilham o mesmo território, o equilíbrio é frágil. A anaconda usa a fluidez do corpo para envolver e sufocar, transformando o combate em um teste de resistência. O jacaré aposta em sua armadura e em sua força explosiva para se libertar e contra-atacar. Cada espécie tem suas virtudes e fraquezas, e a vitória depende não só da força física, mas também da estratégia e do erro do oponente. A anaconda aposta na paciência. O jacaré, na precisão do instante. Num confronto longo, a serpente prevalece. Num duelo rápido, o jacaré domina. Nas vastas planícies alagadas da Amazônia, onde raízes retorcidas emergem da lama como muralhas ancestrais e o ar carrega o perfume úmido da terra, uma infinidade de criaturas enfrenta um mundo de perigos constantes. Entre bandos de queixadas e capivaras, passando pelos solitários veados do Pantanal, tartarugas d'água e aves ribeirinhas, cada espécie desenvolveu adaptações precisas para sobreviver. Mas dentro dessa teia intricada de vida, cada vantagem é posta à prova por predadores silenciosos, anacondas e jacarés que espreitam nas sombras. Acompanhar suas lutas diárias é descobrir o equilíbrio delicado que sustenta esse ecossistema e as ameaças crescentes que agora o colocam em risco. Nas profundezas dos pântanos, as queixadas, os javalis selvagens da Amazônia, se movem em grupos de 5 a 20 indivíduos, liderados por um macho dominante. Esses animais robustos, pesando entre 30 e 100 quilos, têm pernas curtas e fortes, perfeitas para atravessar lamaçais e matagais densos. O pelo grosso e escuro, com reflexos acinzentados, serve como camuflagem entre as árvores, enquanto suas orelhas pequenas captam qualquer ruído, o farfalhar das folhas, o estalo de um galho ou o som distante de um jacaré submerso. Os machos carregam presas curvas que podem chegar a 10 centímetros de comprimento, capazes de rasgar a pele de uma onça ou de um jovem jacaré em raras confrontações. Durante o dia, as queixadas vasculham as margens dos rios e lagoas, cavando o solo com o focinho resistente em busca de raízes, frutas caídas, insetos, fungos e até pequenos restos de carniça. Um adulto pode consumir até 2 quilos de vegetação por dia.
e suas escavações criam poças rasas que acumulam água da chuva, um oásis temporário para aves e sapos. Essas atividades fertilizam o solo e espalham sementes, sustentando o equilíbrio da floresta. Mas seu comportamento barulhento também as denuncia. Um grunhido ou assobio agudo é o sinal de alerta, e o bando inteiro se une, atacando com presas afiadas e coragem feroz. Mesmo assim, os filhotes, que pesam menos de 10 quilos, são alvos fáceis. Cruzar o caminho de seus predadores supremos. Nas vastas planícies alagadas da Amazônia, onde raízes retorcidas emergem da lama como muralhas ancestrais e o ar carrega o perfume úmido da terra, uma infinidade de criaturas enfrenta um mundo de perigos constantes. Entre bandos de queixadas e capivaras, passando pelos solitários veados do Pantanal, tartarugas d'água e aves ribeirinhas, cada espécie desenvolveu adaptações precisas para sobreviver. Mas dentro dessa teia intricada de vida, cada vantagem é posta à prova por predadores silenciosos, anacondas e jacarés que espreitam nas sombras. Acompanhar suas lutas diárias é descobrir o equilíbrio delicado que sustenta esse ecossistema e as ameaças crescentes que agora o colocam em risco. Nas profundezas dos pântanos, as queixadas, os javalis selvagens da Amazônia, se movem em grupos de 5 a 20 indivíduos, liderados por um macho dominante. Esses animais robustos, pesando entre 30 e 100 quilos, têm pernas curtas e fortes, perfeitas para atravessar lamaçais e matagais densos. O pelo grosso e escuro, com reflexos acinzentados, serve como camuflagem entre as árvores, enquanto suas orelhas pequenas captam qualquer ruído, o farfalhar das folhas, o estalo de um galho ou o som distante de um jacaré submerso. Os machos carregam presas curvas que podem chegar a 10 centímetros de comprimento, capazes de rasgar a pele de uma onça ou de um jovem jacaré em raras confrontações. Durante o dia, as queixadas vasculham as margens dos rios e lagoas, cavando o solo com o focinho resistente em busca de raízes, frutas caídas, insetos, fungos e até pequenos restos de carniça. Um adulto pode consumir até 2 quilos de vegetação por dia, e suas escavações criam poças rasas que acumulam água da chuva, um oásis temporário para aves e sapos. Essas atividades fertilizam o solo e espalham sementes, sustentando o equilíbrio da floresta. Mas seu comportamento barulhento também as denuncia. Um grunhido ou assobio agudo é o sinal de alerta, e o bando inteiro se une, atacando com presas afiadas e coragem feroz. Mesmo assim, os filhotes, que pesam menos de 10 quilos, são alvos fáceis. Às margens do rio Madeira, observadores já registraram um confronto entre um grupo de queixadas e um jacaré de 2 metros defendendo um filhote capturado. O líder avançou, golpeando o flanco do réptil, enquanto o resto do bando levantava nuvens de lama, mas uma distração foi o suficiente para o predador arrastar o pequeno para debaixo d'água. Os gritos cessaram e o silêncio voltou a dominar o pântano. As fêmeas carregam a gestação por cerca de 140 dias e dão à luz de 2 a 4 filhotes por ninhada, protegidos coletivamente pelo grupo em turnos de vigilância. Apesar da força e da união, as queixadas continuam sendo peças fundamentais da cadeia alimentar. Cada ida à beira d'água é uma aposta entre a sobrevivência e o perigo. Mais adiante, nas curvas dos rios onde o sol cintila sobre a superfície, vivem as capivaras, os maiores roedores do planeta. Em grupos de 10 a 30 indivíduos, pesando entre 35 e 65 quilos, esses herbívoros de corpo arredondado lembram grandes porquinhos da Índia, com pelos castanho claros e olhos posicionados no alto da cabeça,
para manter vigilância constante. Alimentam-se de gramíneas, plantas aquáticas e cascas macias, consumindo até 3 quilos por dia, uma dieta que ajuda a controlar o crescimento da vegetação e mantém os canais abertos para os peixes das águas amazônicas. As capivaras são nadadoras excepcionais. Suas patas parcialmente palmadas impulsionam o corpo pela água com elegância, e elas conseguem prender a respiração por até 2 minutos, fechando as narinas e os ouvidos para escapar de predadores. Seus sons variam de assobios suaves a latidos agudos, um sistema de alerta que mantém o grupo unido diante de onças ou jacarés. Às margens do rio Tapajós, um grupo de capivaras foi visto em pânico quando uma anaconda de cerca de 6 metros emergiu dos juncos. Os gritos ecoaram e o bando mergulhou rapidamente no rio, mas um filhote se desviou, a serpente o envolveu e o esmagou antes que pudesse escapar. Suas fracas vocalizações se perderam na correnteza. Ainda assim, cada vida sustenta outras. Os excrementos ricos em nutrientes das capivaras fertilizam plantas aquáticas, alimentando peixes e insetos, um elo vital no ciclo da floresta. A gestação dura em torno de 150 dias, resultando em ninhadas de 2 a 8 filhotes criados coletivamente em berçários naturais. Apesar de sua habilidade na água e sentidos aguçados, as capivaras continuam entre as presas preferidas de jacarés e anacondas, especialmente quando descansam despreocupadas nas margens. Mais adiante, nas planícies alagadas, os veados do Pantanal deslizam pela paisagem com passos leves e firmes. Pesando até 120 quilos, possuem pernas longas e finas que evitam que afundem na lama, permitindo arrancadas que podem atingir 40 km por hora em terreno aberto. Sua pelagem castanho-avermelhada destaca-se contra o verde das gramíneas, e os machos exibem galhadas que chegam a 60 centímetros, usadas em disputas por acasalamento, mas que dificultam a movimentação em áreas densas. Vivendo sozinhos ou em pequenos grupos de até 5 indivíduos, alimentam-se de gramíneas e folhas baixas próximas à água. O faro apurado pode detectar predadores a 1 quilômetro de distância quando o vento é favorável. Em uma observação nas fronteiras do Pantanal, um veado foi surpreendido por um jacaré de 3 metros que agarrou sua perna traseira. O animal lutou desesperadamente, arrastando o réptil por alguns metros antes de ser puxado para as profundezas, deixando para trás um rastro de água tingida de sangue. As fêmeas carregam a gestação por cerca de 270 dias, dando à luz um único filhote que precisa se levantar e correr quase imediatamente. Ao pastar, os veados controlam o crescimento das plantas, criando abrigos para aves e insetos, mas o desmatamento e as cheias irregulares agora os forçam a se expor cada vez mais aos predadores. Até os menores habitantes têm papéis cruciais. As tartarugas de rio, com cascos de 30 a 80 centímetros de comprimento e até 3 centímetros de espessura, patrulham as águas rasas em busca de plantas aquáticas, insetos, algas e restos de madeira. Suas carapaças resistem a ataques leves, mas não à mordida de uma grande anaconda ou jacaré. Costumam se aquecer ao sol sobre troncos ao amanhecer, um hábito perigoso. Nas margens do rio Purus, uma fêmea recuou dentro do casco ao ser atacada por uma jovem anaconda, mas escapou quando um cardume de piranhas interrompeu o ataque. Cada fêmea deposita entre 50 e 150 ovos por estação, mas muitos são saqueados por humanos, aves e jacarés, reduzindo as chances de sobrevivência dos filhotes. Ainda assim, ao defecar, essas tartarugas espalham sementes aquáticas, promovendo a diversidade vegetal nas lagoas. As aves aquáticas, como garças, socós e marrecos, caminham graciosamente pelos rasos, usando pernas longas e bicos finos para capturar peixes, camarões e insetos. O guará, com sua plumagem vermelha intensa, utiliza um bico curvado de 20 centímetros para peneirar a lama, acertando o alvo em até 80% das tentativas, mesmo em águas turvas. Mas cada pouso nas margens traz perigo. Certa vez,
Um socozinho verde foi engolido inteiro por uma jovem anaconda, suas asas tremendo em vão. Essas aves controlam populações de insetos e pequenos peixes, mantendo o equilíbrio ecológico, e fazem ninhos sazonais em juncos e galhos baixos, onde ovos e filhotes frequentemente caem vítimas de cobras ou jacarés. Cada espécie sobrevive graças a um conjunto único de habilidades. As queixadas contam com a força do grupo e as presas afiadas, as capivaras com a natação e o sistema de alarme, os veados com a velocidade e o olfato, as tartarugas com a coraça e as aves com a agilidade. Mas em um reino dominado por predadores, nenhuma adaptação garante segurança absoluta. E hoje, um inimigo maior se aproxima: às mudanças climáticas. O aumento das temperaturas, as secas prolongadas e os incêndios estão transformando os pântanos. No estado de Roraima, queimadas recentes devastaram áreas cruciais, reduzindo os locais de alimentação e reprodução. A sobrevivência dessas espécies depende agora não apenas do instinto, mas das ações humanas: restaurar florestas, proteger nascentes e conter o aquecimento global. No frágil império da Amazônia, a linha entre predador e presa começa a desaparecer. E talvez, em breve, todos lutem pelo mesmo objetivo: a sobrevivência. A floresta amazônica, um imenso labirinto verde que se estende por 9 países, pulsa como um coração vivo, espalhando-se por mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Lar de 400 bilhões de árvores e incontáveis formas de vida, de onças que rondam o subbosque a fungos que se alimentam das sombras do solo. Ela é uma tapeçaria onde cada planta, animal e micro-organismo se entrelaça em um ciclo eterno. Seus rios, que carregam 1/5 da água doce do planeta, serpentam por selvas densas e pântanos intermináveis, moldando um território que há milênios desperta admiração e mistério. A Amazônia não é apenas uma selva, é um berço de civilizações, onde os povos indígenas e suas histórias ancestrais sopram alma e significado à floresta. Neste capítulo, exploramos sua terra, seu povo e os mitos eternos que ecoam sob o dossel verde. O terreno amazônico é um estudo de contrastes. As imponentes sumaúmas, que podem alcançar 70 metros de altura, formam uma cobertura tão densa que o solo raramente vê a luz do sol. Entre elas, cipós se enroscam em raízes que lembram serpentes adormecidas. Nas regiões alagadas dos rios Madeira e Tapajós, as cheias que vão de dezembro a maio transformam a floresta em um oceano de árvores submersas, um mundo líquido onde peixes nadam entre troncos e folhas. Quando as águas recuam, surgem extensos campos de lama e canais rasos, revelando a natureza cíclica da vida amazônica. Essas águas abrigam mais de 2.500 espécies de peixes, do gigantesco pirarucu ao temido piranha, e servem de caminho para capivaras, tartarugas e botos cor-de-rosa. O solo, frágil e raso, depende da decomposição acelerada. Fungos e insetos transformam folhas e carcaças em nutrientes que mantêm a floresta viva. Os rios são as artérias da Amazônia. O rio Amazonas, sozinho, despeja até 300 mil metros cúbicos de água por segundo, transportando sedimentos que fertilizam várzeas e alimentam plantas aquáticas. Essas águas sustentam javalis que remexem as margens, tartarugas que se aquecem sobre troncos e aves como o guará, que caça nas águas rasas. Cada espécie contribui para o equilíbrio. As queixadas cavam poças que viram refúgio para sapos, as capivaras cortam a vegetação
abrindo espaço para os peixes, e as tartarugas espalham sementes com seus dejetos, perpetuando o ciclo da floresta. Mais de 40 milhões de pessoas vivem na Amazônia, incluindo cerca de 2 milhões de indígenas de 400 etnias, como os Yanomami, Kayapó e Ticuna. Esses povos habitam a região há milênios, em harmonia com o ritmo da floresta. Os Yanomami, por exemplo, conhecem mais de 200 plantas medicinais cascas que reduzem febres, raízes que aliviam dores, vinhas que curam infecções. Sua agricultura de pequena escala, com roçados temporários, permite que a floresta se regenere naturalmente, mantendo o solo fértil. Nas cidades amazônicas, como Manaus e Belém, comunidades modernas ainda dependem da floresta para madeira, alimentos e pesca que fornece 70% da proteína da dieta local. Antigos e modernos, todos compartilham o mesmo elo. A Amazônia é sua fonte de sustento e identidade, mas são as lendas ancestrais que revelam a alma da floresta. Para os Ticuna, a selva está viva, habitada por espíritos que moldam o mundo. Segundo uma de suas histórias de criação, o ser divino Ioi soprou vida nos rios e nas árvores e esculpiu os primeiros humanos na madeira de uma suma-uma sagrada. Ele ensinou seu povo a pescar e caçar, mas advertiu: a floresta deve ser respeitada, ou os rios secariam e os animais desapareceriam. Essa sabedoria, transmitida por gerações, guia o modo de vida dos Ticuna até hoje. Os Yanomami falam de Omama, o Criador que desceu do céu para moldar a terra. Em suas histórias, Omama enfrentou um jacaré colossal que ameaçava engolir todos os rios. Ao derrotar o monstro, seu corpo se desfez, dando origem aos afluentes do Amazonas e às criaturas que neles vivem: peixes, tartarugas e aves. Os Yanomami se veem como guardiões dessa herança, protetores da harmonia da floresta. Seus xamãs, guiados por visões durante rituais com plantas sagradas, comunicam-se com os espíritos da selva para garantir boas caçadas e curar os enfermos. Para eles, a floresta fala no farfalhar das folhas, no correr das águas e no silêncio que antecede a chuva. A Amazônia é, portanto, mais do que um bioma, é um universo espiritual, onde a vida e o sagrado se confundem. Entre mitos e realidades, ela continua sendo o coração pulsante da Terra, uma lembrança de que o destino do planeta pode muito bem depender da respiração desta floresta. Os Kayapó contam a lenda da donzela das estrelas, uma figura celestial que desceu à Terra e ensinou seu povo a extrair o fogo do coração da floresta. Com esse presente, puderam cozinhar, limpar o solo e afastar predadores, mas a donzela advertiu: o fogo deve ser usado com sabedoria, ou consumirá a própria selva. Essa história molda até hoje o uso cuidadoso das técnicas de corte e queima, garantindo que a floresta sempre renasça. Os Kayapó também acreditam que as onças, vistas como guardiãs da floresta, carregam os espíritos dos antepassados. Um guerreiro que abate uma onça deve realizar rituais para apaziguar sua alma, uma prática que reforça o respeito pelos grandes predadores da Amazônia. Esses mitos são mais do que simples histórias. São manuais de sobrevivência. A anaconda, venerada por muitos povos como o espírito dos rios, ensina cautela às margens, onde as verdadeiras serpentes espreitam. A lenda ticuna da piranha gigante, guardiã das lagoas sagradas, reflete o perigo real dos cardumes, guiando os pescadores a evitar certas águas. Até mesmo a capivara, vista como um gigante dócil, aparece em mitos como um trapaceiro astuto que engana os caçadores com mergulhos rápidos, um espelho da agilidade aquática do animal na vida real. O ecossistema amazônico reflete a mesma interconexão dessas narrativas. As queixadas, como vimos anteriormente, espalham sementes ao se alimentar, promovendo a diversidade vegetal. As capivaras controlam a vegetação aquática, abrindo espaço para peixes. Os veados do Pantanal mantêm clareiras ao pastar, permitindo o surgimento de novas espécies. As tartarugas de rio espalham sementes com seus dejetos, fortalecendo a vida aquática.
E as aves, como o guará, regulam populações de insetos e peixes. Predadores como onças e anacondas equilibram o sistema, impedindo a superpopulação de presas. Assim, cada vida, cada gesto, cria um reflexo que se propaga por toda a floresta, uma teia onde mito e ecologia são dois lados da mesma história. Para os povos da Amazônia, a floresta não é um recurso, mas um ser vivo. Habitado por espíritos e narrativas que orientam sua existência. O Mama, dos Yanomami, Yoi, dos Ticuna, e a Donzela das Estrelas, dos Kayapó não são lendas distantes, mas presenças ativas, entrelaçadas nas caçadas, nas colheitas e nas canções entoadas sob o dossel. Os rios, as árvores e os animais são personagens dessas histórias, cada um com um papel essencial na harmonia entre o humano e o selvagem. Neste mundo vibrante, o limite entre o real e o lendário desaparece. Cada folha, cada onda, cada rugido conta uma história, a história de um povo e de uma floresta que sobrevivem juntos, guiados por respeito, equilíbrio e conexão eterna. No coração da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, outrora chamada de os pulmões verdes da Terra, transformações sutis, mas devastadoras, estão em curso. Ventos mais quentes, rios encolhendo e incêndios florestais crescentes traçam um retrato sombrio do futuro. As mudanças climáticas, com sua força invisível, porém implacável, estão desestabilizando um ecossistema moldado ao longo de milhões de anos. De acordo com relatórios recentes, a temperatura média global aumentou 2 degraus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, e a Amazônia está entre as regiões mais afetadas. Secas severas, cada vez mais frequentes, assolam a floresta. Em 2024, o bioma enfrentou uma das piores estiagens da história. Rios como o Negro praticamente secaram, empurrando milhares de espécies para o limite da sobrevivência. Os queixadas amazônicos, com seus corpos musculosos e instintos de resistência, agora percorrem distâncias maiores em busca de água, tornando-se presas fáceis para anacondas e jacarés. Esses animais, outrora mestres dos brejos, enfrentam hoje um terreno rachado, onde até raízes expostas se transformam em armadilhas fatais. As capivaras, maiores roedores do mundo, dependem dos rios para se alimentar e escapar de predadores. Mas os níveis recordes de seca as deixaram vulneráveis. Durante a estiagem de 2023-2024, inúmeros bandos morreram de sede, e especialistas alertam que o fenômeno deve continuar em 2025. Os filhotes com menos de 10 kg tornam-se alvos fáceis dos jacarés, que também passam fome, já que peixes e presas aquáticas escasseiam. Os veados do Pantanal, antes graciosos ao cruzar planícies alagadas, agora caminham sobre lama seca, com pastos rareando e pouca comida disponível. Pesquisas do Woodwell Climate Research Center apontam que a população desses cervos pode cair até 30% se a seca mantiver essa intensidade. As tartarugas de rio, com cascos de até 80 centímetros, sofrem com a redução das plantas aquáticas, sua principal fonte de alimento. Com a retração dos rios, ficam expostas ao sol escaldante, mais suscetíveis a predadores, e a taxa de eclosão de ovos despenca sob o calor extremo. As aves aquáticas, como garças reais e socós verdes, perdem as águas rasas onde caçam. Precisam voar mais longe em busca de alimento, gastando energia preciosa em um ambiente cada vez mais hostil. As anacondas, símbolos do poder dos pântanos, dependem da água para caçar. Com corpos que podem alcançar 6 metros e pesar centenas de quilos, tornam-se lentas e vulneráveis
quando os rios secam fáceis de localizar por outros animais e até por humanos. Os jacarés, com sua coraça e dentes afiados, também sofrem. Os pântanos, outrora seus territórios de caça, estão desaparecendo. Com menos presas, a competição aumenta e em áreas como o Rio Madeira, algumas populações já caíram 20%. As mudanças climáticas não poupam ninguém. Atacam toda a cadeia alimentar, do menor peixe ao maior predador. Segundo o World Weather Attribution, a seca amazônica de 2024 foi 30 vezes mais provável devido ao aquecimento global, e 2025 pode repetir o desastre. A Amazônia, antes sinônimo de abundância, enfrenta agora seu maior desafio: sobreviver a um clima que ela mesma ajudou a equilibrar por eras. Os incêndios florestais, resultado direto das mudanças climáticas combinadas com a ação humana, estão transformando vastas áreas verdes em cinzas. Em 2024, a Amazônia registrou recordes históricos de queimadas, um aumento de 66% em relação ao ano anterior. O Brasil foi o mais afetado, concentrando 42% da perda global de florestas primárias, em grande parte causada pelo fogo. Essas chamas não apenas destroem habitats inteiros, mas empurram milhares de espécies para o limiar da extinção. Segundo o Global Forest Watch, foram perdidos 16,5 milhões de acres de floresta tropical primária em 2024, o equivalente ao tamanho do Panamá, e boa parte dessa devastação ocorreu na Amazônia. Em 2025, os incêndios continuam. Mais de 190 mil focos foram registrados na Amazônia Legal, superando os números do ano anterior. Com o avanço das queimadas, os queixadas perdem cobertura florestal e se aproximam dos rios onde os jacarés aguardam. As capivaras, antes reunidas em margens seguras, agora enfrentam incêndios vindos das florestas secas. Muitos bandos foram queimados em grandes focos no estado de Roraima. Os veados do Pantanal, dependentes das áreas alagadas, veem seus habitats fragmentados, com declínios populacionais que chegam a 40% em algumas regiões. Tartarugas de rio e aves aquáticas, que vivem na fronteira entre terra e água, são as mais vulneráveis. O fogo consome suas fontes de alimento e seca os corpos d'água onde se abrigam. Cientistas estimam que 137 espécies de plantas, animais e insetos desaparecem todos os dias por causa do desmatamento e das queimadas. Um estudo publicado na Nature, em 2025, revelou que os incêndios de 2024 liberaram 643 milhões de toneladas de dióxido de carbono, 7 vezes mais do que 2 anos antes, acelerando ainda mais o aquecimento global. Mesmo os jacarés e as anacondas, símbolos da força dos pântanos, estão ameaçados. Com menos presas e rios encolhendo, a luta por sobrevivência se intensifica. O colapso climático afeta toda a cadeia trófica, das plantas aquáticas aos predadores de topo, criando um efeito dominó que desestabiliza o ecossistema inteiro. Quando as plantas aquáticas desaparecem, os peixes somem. Sem peixes, aves e jacarés passam fome e o equilíbrio que sustentava a vida começa a ruir. Mas as mudanças climáticas não são o único inimigo. O desmatamento, a mineração ilegal e a expansão agropecuária reduziram a cobertura florestal da Amazônia em 12,5% entre 1985 e 2023, o equivalente a 87 milhões de hectares. Em 2024, o desmatamento no Brasil caiu 31% em relação a 2023, o menor índice em 9 anos, mas ainda assim foram destruídos 36 milhões de acres de floresta primária apenas na Amazônia brasileira.
No entanto, em janeiro de 2025, o desmatamento disparou novamente, com aumento de 68% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, segundo o Amazon. Desde 1988, as perdas acumuladas já ultrapassam 500 mil quilômetros quadrados, uma área maior que a Espanha. Essas pressões, somadas à seca e ao fogo, estão levando o bioma a um ponto de não retorno, o chamado tipping point. Um estudo da AGU, American Geophysical Union, de 2025 alerta: se o desmatamento atingir 65% ou a umidade cair 10%, a floresta pode se converter em savanas secas, incapazes de se regenerar. Com o desaparecimento das árvores, a absorção de carbono despenca. A Amazônia, que já absorvia 1/4 das emissões globais diárias de CO2, agora libera bilhões de toneladas quando arde em chamas. O resultado é devastador não apenas para a fauna e flora, mas também para milhões de pessoas que dependem da floresta para viver. Comunidades indígenas como os Urarina e os Yanomami, que há séculos vivem em harmonia com a natureza, estão perdendo meios de subsistência, cultura e território. Em 2025, mais de 1,5 milhão de indígenas amazônicos foram afetados diretamente pelo desmatamento, com suas terras invadidas por garimpos ilegais. A seca de 2024 deixou mais de 420 mil crianças sem acesso à água potável e à alimentação, enquanto os incêndios alimentaram conflitos e violência contra aldeias. Os Yanomami, já devastados por doenças trazidas de fora, perderam cerca de 20% da população desde a década de 1970, e as secas agravam ainda mais sua situação. Esses povos, os mais eficazes protetores da floresta, com taxas de desmatamento 8 vezes menores em seus territórios, agora lutam pela própria sobrevivência. A Amazônia, que um dia respirava pelo planeta, hoje sufoca sob o peso do fogo, da ganância e do descuido humano. E seu destino, entre cinzas e esperança, talvez defina o futuro da Terra. Em meio a tantas ameaças, os esforços de conservação surgem como faróis de esperança. O governo brasileiro, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu o compromisso de alcançar desmatamento zero até 2030. Nos primeiros 7 meses de 2023, o desmatamento caiu 43%, e em 2024 houve uma nova redução de 31%, graças à retomada do Fundo Amazônia e à aplicação mais rigorosa das leis ambientais. Durante a cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, realizada em Belém em agosto de 2023, os países membros discutiram planos para restaurar 30 milhões de hectares de floresta e reforçar a proteção de fronteiras. Em 2025, o Brasil reduziu as áreas afetadas por incêndios em até 65%, em algumas regiões o menor índice desde o início do monitoramento. Parques nacionais e reservas de uso sustentável seguem como pilares para preservar a biodiversidade e proteger as comunidades indígenas. O financiamento internacional é essencial. O Fundo Amazônia já recebeu US$9 bilhão de países como Noruega e Alemanha, e novos doadores prometeram US$25 bilhões adicionais em apoio durante a COP30. O Banco Interamericano de Desenvolvimento lançou, em 2025, um título verde de US$1 bilhão voltado à redução do desmatamento. O Equador anunciou um acordo de dívida por natureza, liberando US$460 milhões para a conservação da Amazônia. Organizações como o WWF e Amazon Conservation utilizam satélites e inteligência artificial para detectar o desmatamento em tempo real. Sistemas como o Forest Foresight, capaz de prever áreas de risco com 6 meses de antecedência, e o MAP, que monitora 100% da bacia amazônica, transformam tecnologia em proteção ambiental. As iniciativas comunitárias também desempenham papel vital. Os Kayapó e os Yanomami patrulham seus territórios,
e praticam agricultura sustentável. O projeto Tapajós for Life, apoiado pela USAID com US 4 milhões, atua na redução de ameaças à biodiversidade. A extração sustentável de açaí e borracha gera renda sem destruir a floresta, provando que desenvolvimento e preservação podem coexistir. Mas a luta está longe de terminar. Embora 61% das florestas ricas em carbono estejam sob proteção, 39% ainda permanecem vulneráveis. A seca de 2024 secou rios inteiros, e o desmatamento voltou a crescer 7% em alguns meses de 2025. Cientistas alertam que ultrapassar 20% de desmatamento total pode provocar uma degradação irreversível, transformando a Amazônia em savana dentro de uma década. Os recursos disponíveis ainda são insuficientes. Estima-se que US 7 bilhões por ano sejam necessários para proteger efetivamente o bioma. Enquanto isso, projetos de exploração de petróleo próximos à região amazônica ameaçam reverter os avanços conquistados. Nos pântanos e rios da Amazônia, cada espécie trava sua própria batalha pela sobrevivência. A seca, o fogo e a perda de habitat testam os limites da natureza, mas a humanidade está reagindo. Com políticas públicas, tecnologia e cooperação global, o futuro ainda pode ser escrito com esperança. De Lula às comunidades indígenas, a floresta ainda respira e luta. Esta não é apenas uma história sobre queixadas, capivaras ou anacondas. É uma luta pela alma da Amazônia, o coração pulsante da terra. Você já sentiu o ritmo da floresta, onde anacondas e jacarés reinam em uma sinfonia selvagem de vida e morte? Seja através das imagens deste documentário animal, ou quem sabe um dia pisando nos pântanos misteriosos, cada instante é parte da grande narrativa da natureza. Deixe sua opinião nos comentários do canal Ona Wild Português, onde contamos as jornadas mais inspiradoras do mundo selvagem. Um like ou inscrição não é apenas apoio, é um ato de conservação, uma forma de amplificar o chamado pela proteção da Amazônia, os pulmões verdes do planeta. Juntos, podemos escrever o próximo capítulo desta herança natural, onde cada criatura, do feroz queixada à serena capivara, desempenha seu papel. Você está pronto para se juntar à luta pela conservação?